Bom, então, começamos a gravar. Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar sequência aqui às nossas discussões sobre modelado da superfície da Terra. A gente vai falar com mais calma, com mais detalhes, sobre os agentes externos do modelado, sobre erosão e sedimentação. A gente vai mostrar aqui, né, vou passar novamente sobre os agentes da erosão, sobre os processos erosivos, para a gente poder conversar sobre os efeitos que esses agentes produzem na transformação do ambiente e para a gente pensar também, né, sobre quais são os processos erosivos mais próximos de nós, o que tem assim, mais perto, porque acho que no fim das contas, como a gente não tem um curso de geografia assim, muito grande, né, a gente tem na carga horária reduzida, vale a pena a gente dar um foco maior naquilo que tem aqui na nossa região, ao redor da gente, né? Então, a gente vai dar uma olhada nos processos erosivos, a gente vai ver também como há uma classificação do relevo brasileiro, né? Uma classificação do território brasileiro a partir do relevo. E aí a gente vai dar uma ênfase aqui nas formas do relevo aqui da região litorânea, né, de Florianópolis. Então, a gente vai olhar tanto a partir do próprio livro didático, né, olhar algumas formas ali no livro didático, e aí a gente vai usar o Google Earth também para fazer um passeio virtual, né, por alguns lugares e ver esses lugares para a gente tentar entender como essas formas são produzidas e elas fazem parte do nosso ambiente. Beleza? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se a apresentação está aparecendo para vocês direitinho. Hoje eu estou com um monitor só, então o problema é que ao colocar aqui em tela cheia, eu acabo não vendo, né, que vocês. Então, vocês, por favor, se precisar de mim aqui, agora eu estou vendo que a apresentação está aparecendo de boa, né? Consegui. Se vocês precisarem de mim, vocês também me dão um toque no áudio, tá? Posso não estar vendo o chat na hora ali. Galerinha, a gente na última aula tinha falado assim muito rapidamente, foi tudo muito rapidinho, então por isso que eu quero voltar aqui e falar com vocês com mais calma sobre erosão e sedimentação e passar sobre processos erosivos também, assim, com mais tranquilidade. Tá? A gente fala, então, em erosão e sedimentação para descrever os processos que envolvem a remoção de material de alguma superfície, o seu transporte e, por fim, a sua deposição em um outro lugar, certo? Então, isso significa que há um movimento de materiais na superfície da Terra. E essa movimentação, ela tem origem, em primeiro lugar, na ação da gravidade, porque isso faz com que materiais sejam removidos de áreas mais elevadas, sejam transportados até áreas mais baixas, certo? Esse transporte se dá por forças da natureza, tá? Inicialmente. Então, o próprio fato de a superfície da Terra ser dobrada, como a gente falou na aula passada, ser soerguida ou ser rebaixada por agentes internos, né, por forças internas, isso já dá início a processos erosivos. É como se, assim, no mesmo instante em que a superfície da Terra se torna irregular, né, ganha diferença de altitude, nesse mesmo instante tem início um processo contrário, um processo nivelador para que a superfície da Terra volte novamente a ter uma situação de equilíbrio, pelo menos em tendência. Então, é por isso que a gente precisa ver o relevo da Terra como um fenômeno, assim, como resultado de uma dinâmica, né? Onde, num momento, uma força prevalece e faz com que o terreno fique desnivelado, mas, assim que isso acontece, tem início um outro processo nivelador, que vai agir no sentido de deixar novamente a superfície
plana, pelo menos em tendência, né? Uma tendência. É claro que essas duas coisas elas não acontecem assim, agora parou uma e agora tem início outra. Não. As duas coisas acontecem simultaneamente. O que vai determinar se um relevo está se tornando mais plano ou está se tornando mais irregular? A força que vai prevalecer naquele momento, né? E isso depende, lógico, de região para região. Então, a gente já havia comentado, por exemplo, que na região da Cordilheira dos Andes, hoje predominam os agentes internos, os agentes modeladores, são agentes que estão dobrando o relevo, então a gente tem uma cadeia montanhosa ali, a Cordilheira dos Andes. Mas, em um momento seguinte, a coisa pode mudar e aí os agentes externos vão prevalecer. No Brasil hoje, no terreno onde hoje é o Brasil, predominam agentes externos, agentes niveladores, erosão e sedimentação. Tá? A gente não tem dobramentos modernos, dobramentos recentes no Brasil. Tá? E aí a gente vai ver quando a gente falar aqui no final dessa aula, nas províncias geológicas, a gente vai ver que nós temos aqui restos de dobramentos antigos. Então, havia dobramentos onde hoje é o Brasil, havia montanhas mesmo, e essas montanhas foram niveladas pela ação desses agentes externos que a gente está vendo, como a gente está vendo aqui na tela, ok? Então, quais são os agentes externos? Novamente, os agentes externos são forças da natureza. Então, nós vamos classificar, nós vamos dividir os processos erosivos dependendo da força responsável por fazer esse processo de remoção e de transporte desse material, certo? Então, vamos lá. Olha, pessoal, a gente tem uma série de processos erosivos, tá? Então, se vocês olharem mesmo nos livros didáticos, vocês vão encontrar muitos tipos. Eu vou pegar os mais comuns para nós, tá? E os mais comuns para nós hoje, porque, novamente, explico. Eu poderia falar aqui, por exemplo, em erosão glacial, né? É um processo erosivo que acontece a partir do gelo. Caramba, professor, mas gelo é uma coisa sólida. Como que o gelo pode transportar material? Não, o gelo tem essa capacidade de remover e transportar materiais, de deslocar materiais, por conta do processo de congelamento, inicialmente. Né? O processo de congelamento faz com que a água, ao se tornar sólida, a água expande, né? É uma anomalia. A maioria das coisas, quando congela, se contrai. A água expande e essa expansão, imagina, por exemplo, um solo, né? Imagina a chuva caindo no solo e aí, num ambiente muito frio, aquela água congela. Ao congelar, aquilo vai acabar fragmentando o solo e isso vai dar origem a um processo erosivo. Bom, eu não vou focar nisso porque a gente não tem isso hoje aqui na nossa região em abundância. Mas isso não significa que nunca houve esse processo erosivo aqui na nossa região, porque o clima da Terra também muda com o tempo, né? Então, a gente vai ter no Brasil, sim, resultado, né, relevo resultante de erosão glacial também. Apenas não é o que a gente tem em mais abundância hoje. Hoje, quais são os processos erosivos mais comuns ao redor de nós? O primeiro deles é aquele que tem assim, uma atuação universal, né, digamos assim, uma atuação, um processo erosivo presente em toda a superfície da Terra, que é a erosão gravitacional. Erosão gravitacional, então, pessoal, é todo o processo de desgaste e de transporte de materiais pela ação da gravidade, né? Poxa, é extremamente simples, vamos pensar. Né? Se eu tenho aqui, como a gente está vendo, por exemplo, na apresentação, uma cena bastante difícil, inclusive, né, aqui de Santa Catarina, ali de Blumenau, tá? Então, eu estou vendo aqui onde veio parar um material, olha só, veio parar até na rua, né? Onde veio parar esse material, que estava aqui, nessa parte mais elevada. O que aconteceu aqui? Quem
consegue dizer para mim o que aconteceu aqui? O que provavelmente aconteceu aqui nessa cena? Foi em Blumenau. Provavelmente caiu alguma chuva forte. A área, como é um morro que tem muita casa, teve que desmatar para construir essas casas, e daí as raízes que normalmente seguram a terra não estavam mais segurando, daí deslizou. Perfeito, perfeito. Foi o que aconteceu, né, em 2008, aqui nessa tragédia. O que aconteceu foi que houve chuva forte, né, e essa chuva acabou encharcando o solo, tá, imediatamente abaixo disso aqui, que é um morro, e esse solo encharcado, com muita água e com peso em cima também, muitas construções, como a gente está vendo, inclusive, aqui nos, é, nos restos, né? A gente vê que tinham casas, aqui tinham construções. Então, isso juntou o peso das construções com um solo mais instável. E aí, a tragédia era uma questão de tempo, né? Porque em algum momento, esse material acaba deslizando, aqui o que a gente teve foi um deslizamento, ele deslizou e atingiu toda essa área que estava na parte de baixo do morro, atingiu até a rua. Então, isso é erosão gravitacional, né? Erosão gravitacional, então, porque o que fez com que esse material se deslocasse foi o próprio peso do que havia ali, né? Nesse caso, o peso do próprio solo e o peso das construções em cima do solo. Isso quer dizer que, então, sempre que tem um morro com casas é que vai desabar. Não, não é sempre, tá? É como foi o Ayrton, acho que comentou, né? Bom, a existência de vegetação ajuda a prevenir esse tipo de deslizamento, porque a vegetação com raízes, ela acaba eventualmente segurando mais o solo, né? Ela forma uma trama no solo que segura e evita que o solo se desloque, assim, em função da ação da própria gravidade. Mas, que eu diria, primeiro, nem toda vegetação ajuda, tá? Então, uma coisa que hoje em dia sabe que depende da estrutura radicular da vegetação. Então, estrutura radicular é o formato das raízes, né? Vou pegar um exemplo de uma planta bem comum por aqui, mas que não ajuda, é bananeira. Bananeira é considerado o contrário, né? Bananeira, ela acaba ajudando o processo erosivo. Então, se você quer prevenir um deslizamento, plantar bananeira é uma péssima ideia, porque vai facilitar. Não pode ser bananeira, né? Tem que ser outras espécies de vegetação e que formem uma trama com suas raízes e que ajudem a segurar. Outra coisa que ajuda a prevenir, claro que é uma coisa mais cara, né, para fazer uma construção, mas é fixar as construções na rocha matriz. Então, tem que fazer uma fixação que atravesse todo o solo, toda a camada de solo, até encontrar uma camada de rocha, e aí você fixa a construção na rocha, diretamente na rocha. Só que isso não é o que se faz normalmente, né? O que se faz normalmente é construir no solo mesmo, e aí é uma vulnerabilidade a mais para essas construções, elas se tornam um pouco mais vulneráveis, tá? Então, aqui a gente está vendo uma cena de erosão gravitacional, um deslizamento ocorrido em Santa Catarina, e o agente erosivo aqui foi a própria ação da gravidade. Claro, as chuvas contribuem porque elas tornam o solo mais suscetível ao deslizamento, tá? O que pode acontecer aqui nessa situação para a gente entender por que nesse lugar aconteceu e aqui do lado, por exemplo, não aconteceu. Aqui do lado a gente não tem. Pode ser porque tinham menos construções? Sim, mas mesmo na natureza ocorrem deslizamentos, tá? Mesmo em áreas sem qualquer construção, sem qualquer objeto humano, ocorrem deslizamentos. Isso aqui é um processo que acontece na natureza, porque no solo pode existir, por exemplo, uma camada impermeável, uma camada onde a água não consiga passar, uma camada de argila, por exemplo, ou mesmo uma camada de rochas, né, onde a água não consegue passar. Então,
Imaginem que a água vai infiltrando no solo a partir de chuvas, a partir de precipitação, e encontra em profundidade, em alguma profundidade do solo, encontra uma camada por onde ela não consegue passar. Essa água, ao encontrar essa camada onde ela não consegue passar, ela tende a começar a se deslocar lateralmente. E esse é um ponto por onde o terreno pode deslizar. Então, o terreno acaba deslizando por onde a água não consegue infiltrar, porque ali ela está correndo lateralmente e, literalmente, ali o terreno escorrega quando ocorre um evento de uma chuva extrema, né, e quando chega num ponto de ruptura, assim, esse terreno consegue escorregar, certo? Bom, oi, diga. Uma dúvida. Algum acaso seria possível, então, você, antes de fazer uma construção, fazer algum trabalho no solo para que essa água possa escorrer? Seria mais seguro? Não sei se até se faz, se dá para fazer isso, se é feito. Com certeza é feito, com certeza, assim, a obra de engenharia nesse sentido, né, de a prevenção a deslizamentos envolve, às vezes, você criar canais de escoamento. Aqui na nossa região, um lugar que eu acho que é bem visível isso, é no Morro dos Cavalos, na região do Morro dos Cavalos ali, né, Palhoça, não sei se todos já tiveram a oportunidade de passar por ali. Com a duplicação da BR, foi construída uma estrutura de contenção bem próximo, assim, naquela subida onde na parte mais alta a gente chega na aldeia indígena, né? Ali, quando vai subindo, no sentido de quem está indo para a Praia do Sonho, para Pinheira, se vocês olharem ao lado, tem um enorme muro de contenção, né, de concreto ali, para evitar que o solo se movimente, mas tem também uma série de tubulações, né, tem tubos que ficam ali para que a água no solo tenha por onde sair. Você tem que colocar canais por onde a água saia, para que essa água não fique se acumulando ali, porque se a água ficar acumulando, mesmo com um muro de concreto, uma hora aquilo pode romper e destruir até o muro de concreto, porque a força de um movimento desse aqui é enorme, né? Caramba, professor, mas é tanto assim, é um movimento assim, né? Não é muito rápido, mas a gente precisa lembrar que a quantidade de movimento, né, aquele conceito da física, é massa vezes velocidade. E se eu estou falando de uma quantidade enorme de massa, não precisa ser um deslocamento muito rápido para ter uma quantidade de movimento muito grande. Então, o que se faz? Pode colocar tubulações, então, para drenar a água, tirar a água de dentro, né? E aí, quando você coloca uma tubulação, a água tende a correr mais rapidamente por ali, porque no solo a água tem que ir infiltrando, né? Passando por pequenos canaizinhos. Você bota uma tubulação, não tem nada impedindo que a água passe. Então, a água entra na tubulação e sai bem rápido. Outra coisa, tem bastante, eu não lembro ali se tem perto da gente, no Campo São José, mas muita gente acha que até escadinha, né? Tem gente que acha que é uma escada, porque literalmente parece uma escada, assim. Acho que ali próximo também no Morro dos Cavalos tem. Mas são alguns degraus que são construídos para que a água desça por esses degraus e não infiltre tanto, e ao mesmo tempo para que a água desça com menor velocidade, né? Então ela vai descendo, mas ela não vai desgastando a superfície, a parte de cima também. Tá? Então, tudo isso é importante. Obras de drenagem, como a gente fala, são importantíssimas para prevenir deslizamentos. E aqui em Santa Catarina tem um know-how, né, tem um conhecimento muito grande sobre esses processos, justamente porque deslizamentos são os processos erosivos mais comuns aqui, pelo menos aqueles que geram danos, né, aqueles que têm potencial para gerar danos. Existe, inclusive, um mapeamento das áreas de risco. Tá? Eu vou ver se eu trago na próxima aula, assim, porque eu tenho que achar esse material que foi produzido pelo CPRM, né, que é o órgão do Serviço Geológico Brasileiro, né, que foi responsável por fazer um levantamento das áreas de risco.
Então, tem um mapeamento, por exemplo, para todo o município de São José, e assim para todos os municípios de Santa Catarina, mostrando quais são as áreas mais suscetíveis a deslizamento, né? Então, nesse caso, é suscetibilidade, que são as áreas que, pela inclinação, pela diferença de altitude, são mais suscetíveis ao deslizamento. Então, já tendo esse mapeamento hoje, a gente já consegue saber, se eu vou fazer uma construção naquela área, eu preciso pensar em intervenções para conter o deslizamento, tá? A gente passou por bastante chuva recentemente e, se não me engano, aconteceram também deslizamentos aqui. Sempre acontece. A questão é, nem sempre acontece onde tem construções, né? Então, para a gente, quando acontece na natureza, é da dinâmica da natureza, ninguém vai lá mexer, né? Mas movimentos como esse oferecem bastante risco para a sociedade também. Então tá, pessoal, eu dei essa ênfase toda porque esse processo erosivo é, como eu disse, mais comum aqui na região. Não significa que a gente não tenha outros, né? A gente tem também, por exemplo, erosão fluvial. Erosão fluvial, deixa eu voltar. Erosão fluvial é o processo erosivo causado pela ação da água dos rios, pelo escoamento de água por calhas fluviais, né? Pelos rios. Então, a água, ao escorrer pelos rios, acaba sulcando, né? Ela acaba cavando o terreno por onde ela passa, tanto na sua profundidade quanto lateralmente. Então, nós temos formas do relevo que são resultados de erosão fluvial, mesmo que a gente não veja um rio mais ali. Elas são resultantes de erosão fluvial. E eu estou trazendo assim, exemplos muito extremos, né, para mostrar como isso acontece e até onde isso pode chegar, mas isso às vezes acontece num nível bem pequeno. Às vezes, né, tem gente que, eu tenho um terreno e passa um riachinho pelo meu terreno. E com o tempo a pessoa vai vendo que aquele riachinho começa a mudar, né? Parece que ele está mudando, está fazendo uma curva maior ou está fazendo uma curva menor, porque o rio vai escavar o terreno. É da natureza. Não tem como, né, a gente evitar totalmente isso. A gente pode reduzir o andamento das coisas, mas não evitar totalmente. Então, aqui, para mostrar uma situação extrema, os cânions são resultados de erosão fluvial. Tá? A forma dos cânions, aqui a gente está vendo uma foto que eu fiz do segundo maior cânion do mundo, né? Isso aqui é na Namíbia. E aqui a gente consegue ver muito claramente, não sei se vocês conseguem acompanhar pelo cursor, uma curva, né? E aqui a gente não consegue ver, porque na época, né, nessa estação, o rio para de correr, assim, com muita intensidade, mas tem alguns pontinhos com água aqui. Isso aqui é o leito do rio. E o rio faz uma curva aqui, uma coisa sensacional, certo? Isso aqui é o resultado de milhares de anos de erosão fluvial. Então, como eu disse, a água vai passando, ao passar, ela cava mais o terreno onde ela passa, e, ao mesmo tempo, ela vai removendo o material lateralmente. Então, aqui a gente tem um caso claro de erosão fluvial. Inclusive, aí a gente pode, né, falar, depois a gente pode olhar isso no mapa também, das tendências, né, que isso pode trazer. Bom, na natureza, os processos eles vão sempre procurar um caminho mais eficiente do ponto de vista energético, né, para acontecer. Então, a água vem aqui, faz uma curva e sai por aqui. O que será que pode acontecer com o tempo? Bom, quem sabe com o tempo, como a água chega aqui com uma certa quantidade de energia, ela pode começar a cavar o terreno aqui até, ao invés de fazer essa curva, a água passar reto aqui. Seria, né, pela natureza, seria algo mais eficiente do ponto de vista energético. Então, se isso acontecer, quem sabe num futuro, um futuro geomorfológico, um futuro geológico, a gente pode ter o rio passando aqui reto e essa área aqui vai ficar como um morro, né? Como uma área elevada, assim, um morro.
E as pessoas do futuro vão olhar assim, ah, meu Deus, olha só, isso aqui parece um morro. E essa curva aqui vai ficar como o que a gente chama de um meandro abandonado, né? Uma área por onde o rio passava e não passa mais porque encontrou outro caminho. Aqui em Santa Catarina nós temos canyons também, né? Então essa é uma foto dos canyons aqui na divisa com o Rio Grande do Sul e são resultados de erosão fluvial também. Então, onde a gente vê assim, esse vale super profundo, super escarpado, é por onde passavam rios. Tá? E na parte mais baixa, com certeza, ainda passa água por aqui. Então, a gente tem que ter essa visão processual. Né? Passava o rio numa altitude e, ao longo de milhares e milhares de anos, isso foi sendo escavado, 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 até chegar na forma que a gente conhece hoje. O que vai determinar a força dessa escavação, por assim dizer, né? O que vai determinar se um rio consegue sulcar muito ou se o rio não consegue cavar tanto terreno? Alguém tem ideia? A força do rio? É, a força do rio, né? E essa força é determinada pelo seu nível de base, que a gente chama de nível de base. Ou seja, pelo ponto mais baixo onde esse rio vai chegar, seu nível de base. Né? Todo rio ele está escorrendo porque ele parte de uma área mais alta para uma área mais baixa. Quanto maior essa diferença entre o ponto mais alto do rio e o ponto mais baixo, mais energia cinética o rio vai conseguir no seu deslocamento, porque ele tem mais energia potencial, né, pela diferença de altitude. Então, eu estou trazendo uns conhecimentos da física, mostrando que eles são importantes para a gente entender isso aqui. Então, se eu tenho maior diferença de altitude entre a base e a nascente do rio, o rio vai cavar com mais intensidade. E qual é o grande nível de base, né, da Terra? Assim, o nível de base global é o nível do mar, que em última análise, né, todos os rios, ou praticamente todos os rios, correm em direção ao mar. Em algum momento, essa água vai chegar no mar. Então, a variação do nível do mar também gera impactos sobre a erosão fluvial. E por que é legal a gente pensar isso? Por duas coisas. Para a gente entender o passado, entender, por exemplo, essa superfície aqui tão escarpada, assim como a gente está vendo, ela tem relação com momentos em que o nível do mar estava mais baixo do que está hoje. Então, como o nível do mar foi mais baixo do que está hoje, em função, por exemplo, de glaciação, né? Tinha mais água congelada no planeta, então menos água líquida, o nível do mar era mais baixo. Então, com isso, a força da erosão fluvial nessas regiões foi bem maior no passado da Terra, no passado geomorfológico da Terra, certo? E se a gente lembrar, né, estamos no meio de um grande problema, um problema global que se chama aquecimento global. E o aquecimento global vai também gerar variação do nível do mar. Já está gerando, né, porque a gente está vendo degelo, né, então se tem degelo em nível global, significa que tem mais água líquida disponível no planeta. Isso vai elevar o nível do mar. Às vezes a gente pensa assim, vai elevar o nível do mar, então significa que, né, as pessoas que moram na beira do mar vão se afogar ali. Não é só isso, né? Não é só ali que as áreas na beira do mar que vão sofrer esse impacto. As regiões, mesmo distantes do mar, vão ser impactadas também, porque o nível de base do rio, dos rios que passam por ali vai mudar. Então, um rio que antes desgastava o terreno, ele pode desgastar menos. Então isso não é bom, professor, ele está desgastando menos no terreno, então, opa, beleza. Não, não é isso. O rio, ele, ao mesmo tempo que ele desgasta, ele pode também transportar e depositar materiais também. Então, em uma área onde o rio não está correndo com a mesma força, o rio tende a começar a depositar materiais e a gerar um processo que é chamado de assoreamento. Então, o assoreamento pode atingir áreas muito distantes do mar em função do aquecimento global.
Então, poxa, qual o problema do assoreamento? O problema do assoreamento é que em algum momento o rio pode parar de correr por ali, por exemplo. Então, uma cidade que dependa de um rio pode se ver muito prejudicada com esse cenário do aquecimento global, mesmo que hoje eles não saibam disso. Então, por isso, o aquecimento global é um fenômeno bem complexo. Alguma pergunta aqui, pessoal? Não? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Professor, Oi. todos os cânions são formados por erosão fluvial? Sim. Todos os cânions, em algum momento, foram escarpados, foram, né, sulcados ali por erosão fluvial. E não quer dizer que seja o único processo que aconteceu, né? Hoje, com certeza, aqui a gente continua tendo processos erosivos, mas a erosão fluvial ela está lá no fundo desse vale aqui. Né? Então, aqui na parte de cima, embora a gente não tenha uma camada de solo muito grande, né? A gente está vendo aqui que o solo é bem pequeno, a gente tem mesmo a rocha, mas é claro que pode acontecer, por exemplo, um processo de erosão gravitacional, e mesmo de intemperismo, né? Já que a gente está falando de rochas, a gente vai ter intemperismo também, então, intemperismo mecânico, né? Pode cair uma rocha aqui, uma rocha que se desprenda cai, e vai dar sequência à transformação do relevo, mas não por erosão fluvial, né? Vai ser por erosão gravitacional e outros processos, né? Erosão eólica, embora a erosão eólica aqui não é uma coisa que aconteça com muita intensidade, a gente já vai falar o porquê. E antes a gente vai falar sobre a erosão costeira, que para a gente é hiper importante também, né? A gente está vendo aqui uma cena da armação, aqui em Florianópolis, né, onde a gente teve um processo erosivo muito intenso, tá? E o mar avançou sobre a linha de costa. Aqui a gente está vendo, por exemplo, que um pedaço de construção que está no meio do mar, né? Como é que isso aqui veio parar aqui no meio do mar? Não é que isso aqui veio parar no meio do mar. É o mar que avançou por onde antes havia construção. Então o mar invadiu. Não é invasão. Peraí, vamos entender melhor. Oi. Essas construções, essas barreiras servem de alguma coisa? Tipo, essas madeiras. Essa madeirinha, não. Essa madeirinha aqui, para o mar, não é nada, né? Isso aqui, eu acho, inclusive, que isso aqui não foi... isso daqui não é para conter a água do mar, não. Isso aqui antes devia ser muro, alguma coisa do tipo, assim, para dividir terreno, mas para contenção não serve, né? Porque olha como a gente está vendo aqui, ó, tem inclusive um pedaço caído, né? Porque o mar vai avançando e ele vai removendo a areia dessa área aqui, vai retrabalhando essa areia. Então, tentar conter a água do mar com estacas não funciona, porque ele não precisa nem destruir a estaca, ele só vai retirando a base, né? Vai retirando a areia de baixo e a estaca cai. Então, não dá, não serve, né? Não tem nem chance. O que é feito para conter erosão é construído um muro com pedra mesmo, né? Com rochas ali, vai empilhando rochas, porque aí a tentativa é de fazer com que o mar, pelo menos, não agrida a areia, né, com muita força. Então, você coloca rochas, porque aí a onda vai bater na rocha, e a rocha, logicamente, tem uma resistência muito maior. Então, quando a onda bate na rocha, a energia da onda se dissipa e acaba não tirando tanto da areia que tem por ali. Então, para estabilização, a gente chama de estabilização de linha de costas, é feito um processo com rochas, tá? Muros de rochas para tentar segurar esse negócio aqui. Nem concreto funciona muito bem. Tem que ser blocos mesmo, matacões, né? Blocos bem grandes de rocha para conseguir segurar. Você bota concreto, a onda vai batendo, uma hora aquilo rompe também, né? Bom, então, erosão costeira, novamente, um dos processos mais comuns aqui na nossa região, né? É lógico, acho que
pelo próprio fato de a gente estar na beira do mar, eu diria que é o processo mais frequente, porque isso aqui vai acontecer, de certa forma, todos os dias. E como que funciona isso aqui? A água vai batendo no litoral, né, pela força das ondas, esse processo vai removendo areia em um certo ponto, e em outro ponto, normalmente quando a gente está na praia, a gente pode observar o seguinte, dependendo da direção do vento, vai ter um lado onde as ondas vão bater diretamente, e um outro lado onde as ondas não vão bater com a mesma força, ou não vai nem ser atingido por ondas, e a gente vai ter, então, nesse outro lado, um fenômeno diferente. Onde as ondas batem, a gente tem erosão. Então, o mar vai removendo a areia. Onde as ondas não estão batendo e a água está mais calma, a gente vai ter sedimentação, a gente vai ter depósito de areia, tá? Então, por isso, as praias são consideradas formas muito dinâmicas, tá? Porque vai depender, por exemplo, da intensidade das ondas, da direção das ondas. Isso muda todo dia. Todo dia a praia está um pouco diferente. Ah, meu Deus, eu vou chegar na praia e vou ver, nem vou reconhecer a praia. Não, é bem assim. Mas se a gente estudar sistematicamente uma praia, todos os dias ir lá, medir, fotografar, a gente vai ver que o formato da praia vai mudar, tá? E vai mudar basicamente por conta da ação das ondas, mas também vai mudar, claro, né, num período maior, em função do nível do mar. Então, a gente hoje tem estudos para ver como a variação do nível do mar vai influenciar também na erosão costeira, vai influenciar na linha de costa, e aqui em Santa Catarina tem um lugar show de bola para entender isso. Mas, só para a gente terminar, esse desgaste, ele acontece lateralmente, em primeiro lugar, tá? As ondas vão bater e a gente vai ver assim, a formação dessas cúspides, né? Onde as ondas vão chegar um pouquinho mais para frente. E quando a onda chega aqui um pouquinho mais para frente, como é que ela faz para voltar? Ela dá marcha ré e volta? Não, né? Ela volta pelo lado, então ela vai formando células, certo? Tanto que a gente vê aqui, ó, um ponto onde a gente tem finalmente uma corrente de retorno, né? Porque a onda vem e volta lateralmente. Quando ela faz esse movimento de retorno lateralmente, ela carrega areia, carrega sedimentos e vai puxar sedimentos para o mar, né? Vai tirar sedimentos da praia, vai tirar a areia da praia. Tá? Onde as ondas não chegam com tanta intensidade, o mar mais tranquilo, essa areia que está suspensa na água do mar, ali pelo próprio movimento, tá? Ela começa a se depositar e ali a faixa de areia tende a crescer. Então, é assim. Do mesmo modo que aqui a gente está vendo uma área onde a erosão costeira avançou e acabou diminuindo a faixa de areia, a gente vai ter em outras áreas lugares em que a faixa de areia vai crescer, certo? Então é isso. Saí aqui. Importante. O que serve na natureza de contraforça à erosão costeira? A força dos rios. Então, olha só, a gente falou de erosão fluvial, a gente está falando de erosão costeira, e agora a gente está vendo que as duas coisas se conectam, porque eu falei para vocês que os rios, eles, em geral, né, de forma global, eles todos correm em direção ao mar, praticamente todos correm em direção ao mar. Então, o que acontece? Quando um rio chega no mar, novamente, é tipo uma disputa, né, de força. Quem tem mais força? O rio ou a maré? Então, a força do rio faz com que o mar perca força, perca energia ao atingir o litoral. Tá? Então, não estou dizendo que é o caso aqui da armação, tá? Mas em alguns lugares, isso, um lugar que eu tenho certeza, já por conhecer melhor o estudo, é no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na foz do Rio Paraíba do Sul. O que aconteceu lá? A cidade do Rio capta a água do Rio Paraíba. Capta muita água, né? Porque é uma cidade enorme. Então, essa remoção de água do rio faz com que o rio perca força. Como o rio perde força, ao chegar no mar, quilômetros e quilômetros de distância, o rio
tem menos capacidade de segurar a força das ondas. Então, o que aconteceu ali? O mar começou a invadir, entre aspas, né, invadir o litoral, avançar sobre o litoral, destruindo casas e casas. Assim, olha, foram mais de 10, 15 quadras em um processo de que acontecesse em 20 anos. E aí, com isso, a gente vê o resultado da ação humana em um ponto acontecendo em outro, né? Num lugar assim, muito distante da cidade do Rio, a gente tem danos, destruição causada pela captação de água no Rio, tá? No Rio Paraíba do Sul. Então, por isso que é preciso sempre pensar de uma maneira complexa, né? Ah, se eu vou captar água de um rio em um lugar, eu posso estar gerando destruição em um lugar completamente diferente. Então, mostra a relação entre os dois fenômenos. Aqui rapidinho, pessoal, isso aqui é uma cena no Paraná, né? Tem um parque com formas de erosão eólica. Isso aqui é erosão causada pela ação dos ventos, a chamada erosão eólica, tá? Que deixa como característica formas bem anguladas no relevo, assim, né? Formas bem retilíneas, certo? E essa erosão acontece porque o vento vai incidindo, né, incidindo sobre o relevo e vai removendo materiais. Ah, mas é só o vento? Quer dizer que eu botar um ventilador assim vai erodir o relevo? Não, não é só o vento. É o vento, mas vento transportando partículas que acabam atingindo as formas do relevo. Então, a erosão eólica, para ser mais forte, para ter mais poder de transformação, ela precisa contar com alguns materiais ali, né, com partículas que sirvam, que acabam atingindo o relevo como se fossem projéteis, né? Então, como eu já comentei, acho que na aula passada, ou se não comentei, fica agora, né, mas a ideia, para vocês entenderem a força da erosão eólica, pensem assim, naqueles dias que a gente está na praia, mas tem um vento muito forte. E aí o vento carrega areia e a areia bate na gente. Se for só o vento acertando a gente, tudo bem. Mas na hora que o vento carrega a areia, essa areia que nos atinge chega a machucar, né? A gente às vezes se sente machucando porque as partículas estão batendo na gente. Então imagina isso atingindo o relevo, né? Vai gerar uma transformação com certeza muito grande. E o próprio transporte causado pela erosão eólica. Então aqui no nosso litoral é mais comum, a gente ver como resultado da erosão eólica o deslocamento de materiais na superfície, mesmo dunas, né? Dunas são áreas consideradas bastante dinâmicas, justamente porque todos os dias, pela ação do vento, a gente vai ter a areia se deslocando de um lugar para o outro. Por isso, dunas são consideradas áreas de preservação permanente também. São áreas onde não deve haver construção. Campos de dunas não podem ser construídos, porque ali, se você construir, a probabilidade da areia, em outro momento, cobrir a sua construção toda é enorme. Alguém botou alguma coisa no chat aqui? Deixa eu ver. Você tem foto aqui, Alan, legal. Porque é um parque, né, no Paraná, agora eu esqueci o nome. Tu lembra o nome, Alan? Tu lembra o nome? Conta pra gente, porque eu esqueci aqui. Bom, para fechar aqui, pessoal, nossa, já estou vendo que pelo tempo a gente não vai conseguir fazer esse tour virtual do jeito que eu gostaria, né? Então, talvez a gente vai deixar realmente para depois. Para fechar, eu quero mostrar, então, 2 mapas que sintetizam aqui o que a gente viu nas últimas 2 aulas. A gente quer saber, então, como a estrutura geológica brasileira se distribui, né, no território, e também como as formas do relevo, né, são encontradas no território brasileiro. Eu vou começar pela estrutura geológica, porque as duas coisas guardam relação. Aqui, pessoal, só para chamar a atenção, como a gente está vendo uma classificação por um aspecto da natureza, na estrutura geológica, é claro que a gente não vai ter assim, as formas acompanhando os limites do território brasileiro, né? As formas, elas não respeitam as barreiras políticas. Então, aqui está o limite do território brasileiro, né, para a gente ter uma noção assim, na visualização.
E a gente está vendo a classificação para a América do Sul toda. No Brasil, nós vamos ter principalmente 2 tipos de estrutura geológica. 2 tipos. A gente vai ter os chamados escudos cristalinos e a gente vai ter bacias sedimentares. São esses 2 tipos principais de estrutura geológica, certo? Então, a gente está vendo aqui, nessas áreas aqui, como a província do Tapajós, a província do Rio Branco, essas são áreas de chamada estrutura cristalina. São áreas onde tem esse nome porque predominam, né, rochas cristalinas, rochas magmáticas intrusivas, certo? Então, são áreas que são restos de dobramentos antigos. Eram áreas elevadas, mas foram sendo desgastadas e hoje esse desgaste deu origem a isso que nós conhecemos como escudo cristalino. Então, são áreas que, como são formadas por rochas cristalinas, elas têm maior resistência ao processo erosivo. Elas resistem mais à ação da erosão. E, por serem mais resistentes, elas acabam também sendo mais elevadas do que as áreas ao redor, que são áreas de bacias sedimentares, e que, como são sedimentares, elas têm menor resistência, elas vão sendo mais rapidamente desgastadas pela erosão. Então, o que a gente está vendo aqui, por exemplo, a província do Rio Branco, a província do Tapajós, são áreas de estrutura cristalina, e entre elas, aqui na província do Amazonas, a gente tem uma bacia sedimentar, que é a bacia do Rio Amazonas, né? E essa bacia sedimentar está numa porção mais baixa do relevo. Então, se a gente imaginar aqui, ó, num corte aqui, a gente vai pensar, isso aqui está mais alto, aqui eu tenho uma parte mais baixa, e aqui, novamente, uma área mais alta, certo? Então, a gente vai ter aqui outra província sedimentar, a província do Parnaíba, certo? A gente vai ter também aqui a província do Paraná, aqui próximo de nós, para falar que mais próximo da gente, a província do Paraná, e é muito importante também, né, que está relacionada aos solos que a gente tem no oeste catarinense, no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná, que são solos bem ricos, mas a gente tem aqui na nossa região também, essa região aqui da província da Mantiqueira, que é uma estrutura, como eu disse, também geologicamente diferente, não é sedimentar, a gente tem predomínio de rochas cristalinas, e por isso também são áreas mais elevadas, né, essas regiões aqui de província, certo? Se a gente olhar com mais detalhes, já que eu estou dando uma ênfase maior aqui para Santa Catarina, na porção litorânea a gente também vai ter áreas sedimentares, mas não bacias como a bacia do Paraná, como a província do Parecis ou a província do Amazonas. A gente vai ter áreas de sedimentação recente, que são as áreas litorâneas, né? São áreas sedimentares litorâneas e que, por isso, tem uma dinâmica maior, certo? A gente não tem aqui, como a gente está vendo, não tem dobramentos modernos, isso está no terreno da fachada oeste da América do Sul, portanto, está fora do terreno brasileiro. Agora, olha só, para terminar, pessoal, que eu sei que já são 10:02, para terminar, aqui a gente tem a classificação do relevo brasileiro. O relevo brasileiro, relevo a gente está falando de forma, né? Ali a gente está falando de estrutura. Mas a estrutura geológica, ela determina o relevo brasileiro, ela acaba influenciando muito o relevo brasileiro. Aqui, por exemplo, a gente vai ter planaltos em marrom, né? Nessa cor marrom, a gente tem planaltos que são áreas mais elevadas e são áreas onde vai predominar a erosão, certo? Justamente porque elas são mais elevadas. E percebam que a gente vai ter aqui, ó, planalto, 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 e esses planaltos, eles estão relacionados ao quê? Às províncias, voltando aqui, às províncias de estrutura cristalina. Então, por serem áreas com embasamento cristalino, elas são mais elevadas do que as áreas de embasamento sedimentar, que acabam sendo desgastadas mais facilmente. Então, a gente vai ter, ao redor dos planaltos, áreas de depressões. Depressões são áreas
mais baixos que os planaltos, mas ainda predominam nelas processos erosivos, e nessas áreas em amarelo a gente vai ter as planícies. Planícies são as áreas onde a gente vai ter depósito de sedimentos pelos processos erosivos. Então, a gente tem planícies muito importantes. A gente pensa planície, a gente associa naturalmente a áreas planas, né? Mas não é isso que determina planícies para a gente. A gente vai ter, na verdade, como determinante o fato de predominar nelas, nessas áreas em amarelo, predominar processos de sedimentação, de depósito de sedimentos. E aí, na região norte, é muito visível, aqui no número 23, que a gente tem uma influência do rio aqui, né? Então, a planície do rio Amazonas, o próprio nome já diz, é determinada aqui pelo curso do rio Amazonas, certo? Então, a gente tem toda a planície do rio Amazonas aqui. Aqui a gente tem planícies e tabuleiros litorâneos. Então, toda a área litorânea, e que se estende até um pouquinho para cá, né? Toda a área litorânea, a gente tem depósitos de sedimentos pela ação do mar. E assim por diante. O que eu quero deixar para vocês, a visão que eu quero deixar para vocês, é que as áreas de planaltos são normalmente áreas onde a gente tem estrutura cristalina. A gente vai ter também formas elevadas com estrutura sedimentar, isso pela própria movimentação da superfície da Terra, mas, como a gente está vendo, tem uma certa coincidência, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, olha, a província do Tapajós, eu vou ter aqui, né, o Planalto e a chapada aqui do Parecis, aqui, próximo aqui da província do Parecis, e a gente vai ter outras depressões aqui ao redor. Então, é sempre possível fazer esse... Eu já vou liberar os alunos para fazer. Ah, desculpa, a professora está mandando eu liberar vocês aqui, então eu vou ter que parar. Mas é isso, pessoal. Eu queria que vocês vissem essa associação entre relevo e estrutura geológica. Olha, estão vendo ser cobrado assim pela professora de História. Está me fazendo terminar a aula mais abruptamente, mas queria saber se tem alguma pergunta, se vocês têm alguma questão aqui para a gente encerrar, antes da gente terminar. A gente vai deixar... Oi. Qual é o tipo mais comum de estruturas geológicas principais do Brasil? É a estrutura cristalina e... Eu não peguei a outra. São as estruturas cristalinas e bacias sedimentares. Tá bom, então. Obrigado. Bacias sedimentares, Aí, para terminar mesmo, além da associação com relevo, pessoal, acaba sendo bastante cobrado também o tipo de uso econômico de cada uma dessas regiões. E as bacias sedimentares são áreas onde a gente vai ter, por exemplo, combustível fóssil. Né? Combustíveis fósseis ocorrem em áreas de bacias sedimentares e a gente vai ter solos mais férteis também. Enquanto nas áreas de províncias cristalinas, são áreas onde a gente vai ter maior disponibilidade de minerais, tá? Então, extração mineral, extração de ferro, extração de manganês, de alumínio, isso tudo é característica de províncias cristalinas, certo? Aqui o aluno tem curiosidade sobre como se formam as furnas. Vai ser melhor na próxima aula mesmo, porque agora estourou o nosso tempo totalmente, né? Gente, a gente volta